Bem, esse é, digamos, o papel, né, do nosso nobre aqui dentro dessa nova configuração, né? Mas é sempre difícil explicar o que era de fato nobre, e falo do nobre, digamos, desde do conde, que seria a elite que estaria no topo dessa elite, oh meu Deus, nobiliárquica, a os nobres de mais baixa extração e finalmente os cavaleiros, né? Não são exatamente nobres, mas gozam de uma estrutura, digamos, distinta A cara do... dos outros. Alguém está com o microfone ligado, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Desligou já, né? Tá. Cuidado com o que vocês falam nesse áudio, viu? É bem perigoso. Às vezes acontecem uns acidentes assim, e lembrando que eu estou gravando, então torna mais perigoso ainda, né? Enfim, mas voltando aqui. O que eu quero que vocês retenham, de uma forma bastante simples, assim, sem entrar em... deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Sem entrar em grandes aborrecimentos, porque eu quero realmente tentar fixar um valor de mutação. E esse valor de mutação... Alguma coisa importante. Ok, não é para mim isso. E esse valor de mutação institucional, que isso acontece com o feudalismo, é de uma interpretação às vezes muito difícil. Porque aquilo que eu falei, nós temos o espaço, o microcosmo do feudo, aí a figura do castelo, que é uma espécie de referência, né? O castro, tudo se dá em torno do castro. As relações entre os nobres, no outro plano jurídico, semi-contratual, se usa muito o termo contrato feudo-vassálico, e que implicam essas, digamos, essas obrigações de solidariedade, etc. A própria figura da homenagem, né? Que a homenagem seria a prestação, seria homenagem no sentido que a gente entende hoje, mas seria no sentido de reconhecer a suzerania de um outro. Agora, o que chama a atenção? Eu posso chamar esse poder que um senhor feudal tem sobre os seus jurisdicionados de um poder público? Essa é uma das questões mais complicadas. Não, exatamente. Mas você também vai chamar ele de privado? Será que ele é um poder privado? Porque, no fundo, se a gente pensar, por exemplo, a figura dos condes, e aí eu vou puxar a sardinha para onde eu conheço melhor, os condes na Catalunha, até entre os séculos X e XI, eles vão invocar uma suposta autoridade pública que vem lá de trás, dada a eles pela outorga do imperador Carlos Magno e pelos descendentes dele. Ou seja, eles estão, de alguma forma, lembrando que eles não estão ali à toa. Eles estão ali desde a época do Carlos Magno, como, digamos, como missi do Carlos Magno e ocupando um papel delegado, né? E, em nome disso, eles vão reivindicar certas coisas. Mas, mais tarde, e isso lá pelo século XIII, quando o direito romano ressurgir, vão recuperar uma figura, uma separação que vem do próprio direito justiniano, que separa interesse público e interesse privado. E esses juristas vão chamar tudo isso que a gente está vendo agora de privado. No intuito de criar uma teoria, que é uma teoria bastante artificial, que diz que os poderes feudais são privados, porque eles correspondem justamente a esses vínculos pessoais e diretos, e o poder do rei é público. E é uma invenção, assim, não é que antes ele não era chamado de público, mas o conceito de público que começa a se abrir agora é novo. Claro que é uma estratégia para tentar fazer com que esses nobres, esses grandes senhores e barões e terratenentes se curvem a uma suposta autoridade do rei, criando aí um argumento jurídico para que essa autoridade pública se manifeste. Mas, antes da gente chegar lá, o próprio microcosmo do universo feudal, o feudo como espaço, o condado, o vice-condado, né? Os vasvassores, todas essas figuras, existe já uma estrutura interna que eu poderia dizer não vai ser tão diferente da que o rei vai usar depois. Então ele vai ter um tribunal,
vai ter normalmente juízes, né, que são eleitos, que ocupam uma determinada função. O papel desses juízes normalmente se dá em delimitar questões do âmbito, diria, patrimonial, né? Normalmente, quando nós temos as famosas e polêmicas questões de testamento, porque o testamento é um fator muito importante. Toda vez que um senhor feudal ou alguém que tem um feudo morre, ele deve deixar um testamento. E nesse testamento ele transfere a doação feudal que foi feita a ele ao seu, não é, beneficiário. O problema é que se ele morrer sem um testamento, o senhor, o suzerano, tem direitos a reaver, digamos, a reanexar esse feudo que lá 200, 300 anos o ancestral dele deu para o ancestral do outro. Então ele fica muito esperto quando isso acontece, justamente no intuito de tentar recuperar esse patrimônio. E aí nós temos as situações mais diversas, né? Porque, como é que eu poderia explicar isso? Bom, primeiro existem penalidades sobre aquele que não faz testamento, né? E aí é uma necessidade nova de deixar o testamento, inclusive por escrito, para que isso seja de fato averiguado depois. São uma dessas circunstâncias em que o documento escrito começa a aparecer com força, porque agora a palavra dada já não é suficiente mais. E se questiona, e óbvio que vai se questionar esse testamento. Uma outra situação que acontece bastante é a figura do alódio. Eu falei ontem para vocês. O alódio é o quê? O alódio é digamos, um feudo, que não é feudo, é uma concessão que teria as características do feudo, com uma terra, com um castelo, com servos, tudo, só que sem as obrigações que o feudo acarreta. Então, o senhor alodial, esse é o nome, ele estaria, portanto, livre de ter que cumprir com o auxílio e concílio. Então, se, por exemplo, o suzerano entra em guerra com outro, ele não pode convocar esses alódios para servi-lo numa guerra, né? Portanto, é um bom negócio. Você recebe o negócio sem o ônus. Mas é claro que lá para frente, essas doações em alódio vão ser contestadas. E justamente os seus beneficiários vão ter o cuidado de deixar por escrito algum documento que prove que eles receberam de fato esse alódio. Então vamos ter várias situações. Ontem estava lendo uma documentação que dizia, em particular, quando os juízes, isso já acontece em vários lugares da Europa a partir do século X, quando muitos desses juízes começam a ser, digamos, protagonizados por membros do clero, porque começa a haver, de fato, uma espécie de assimilação. O conde vai nomear com juízes, por exemplo, poderia dizer o cônego, ou enfim, como uma forma de fidelizar a ele, já que ele é uma pessoa que tem fé pública, certo? O problema é o quê? Começa a acontecer uma expansão muito grande do patrimônio da igreja. E essa expansão se dá, primeiro, pelas próprias doações que a igreja recebe, né? É uma fase muito curiosa. A própria expansão dos monastérios, inclusive, como os monastérios se tornam uma espécie de grande potência, tanto em território quanto até em afluxo populacional, porque é uma das únicas alternativas, digamos, de vida urbana. Num cenário que não existe mais cidades, quase não existem mais cidades, toda a vida, digamos, humana se concentra sempre em torno dos monastérios. Inclusive as feiras medievais, etc. E, ao mesmo tempo, são centros de peregrinação. Então, os monastérios acabam se tornando muito poderosos nessa altura. E é interessante porque a ideia era todo o oposto, né? O monastério é ser criado como uma espécie de refúgio da vida mundana e acaba se tornando justamente referência dessa vida mundana. Mas, além disso, existe um acúmulo de competências jurídicas que são atribuídas pelos poderes seculares para que esses monges desempenhem algumas funções. E, em algum caso, que eu pelo menos chequei, as documentações mostram que quando certos religiosos desempenhavam suas funções, eles acabavam, obviamente, sendo favoráveis a uma tendência à acumulação patrimonial da igreja.
Se eu me permito aqui. Deixa eu só achar. Tá aqui. Aqui. Professor, Sim, posso fazer uma pergunta? claro. Eu não te vejo, mas pode. Deixa eu só voltar você aqui. Alguém fez? Por favor, pergunte. Então, o senhor falou que nesse tempo ainda existiam algumas cidades. Então, Uhum. assim, tinha feudo e tinham cidades também? Não. O feudo é tradicionalmente... Bom, nós vamos ter a figura da vila. O termo, inclusive, vem da época romana, tá bem? A vila é basicamente uma propriedade rural, né? Ela, no caso, agora, no modelo feudal, a romana, inclusive aquela ideia da vila italiana, né? Você tem uma casa bonita e tal, tem um vinhedo. Isso é tipicamente romano, né? A vila feudal não é, mas essa vila romana. No lugar daquela casa bonita tem um castelo, e é isso. E a função do castelo é o quê? É proteger, com muralha, etc. Mas ela, de fato, ela está no centro, e em torno nós temos o quê? Nós temos os camponeses vivendo. E os camponeses vão, inclusive, receber lotes para cultivar pedaços específicos da terra. Tá? Haverão cidades ainda? Sim. Essas cidades, e normalmente a grande coincidência é que essas cidades elas estão onde? Elas estão normalmente situadas dentro do território do rei. Lembra que eu falei que o rei ele próprio vai ter uma espécie de feudo? Ele só atua, ele só tem poder real naquele feudo. Então, por exemplo, o caso do rei de França, ele tem uma região que pega, digamos, o entorno de Paris. E Paris continua sendo uma cidade, continua sendo uma capital, né? Não é, por exemplo, a mesma cidade que se a gente olhar no século XIII. No século XIII, Paris já é uma, digamos, uma megalópole nos padrões medievais. Mas no século IX, X já é mais humilde, né? Mas continua sendo uma cidade. Vai ter alguma concentração urbana, vai ter prostíbulo, isso é muito importante, né? Vai ter feiras e mercados, vai ter tudo que é típico da vida urbana, nós temos ali ainda em Paris, né? Sai e volta várias vezes. Ok. E eu não deixei você falar, né? Você tinha uma pergunta, meu caro? Pode perguntar. Eu respondi bem sua pergunta? Não, Não? professor, primeiramente uma boa noite ao senhor e a todos. Obrigado. Respeitosamente, acabei clicando aquela mãozinha sem querer. A Foi sem única coisa querer. que eu queria relatar é que o meu Zoom, ele está entrando e saindo automaticamente. E É, tá bem ruim o áudio, tá robótico, ele sai e volta, acabo perdendo. tá. Eu comecei a gravar aqui, mas vamos ver, né? Ai, é tão difícil esse negócio, viu? É tão difícil. Para mim é até estável hoje. Eu comparando com ontem estava um pouco pior. Mas vão me reportando esses problemas que vocês tenham para a gente ter alguma ideia. É, Porra, saiu enfim, direto. enquanto isso eu gravo, né? Eu só queria achar uma coisa que eu desmarquei. Olha só. Oh, meu Deus, calma lá. Só um instante, gente. Como é que eu fiz isso? Peraí. Ai, ai. Onde está? Aqui. Perdoe-me, eu Encontrei. acabei interrompendo porque ele saiu novamente do nada. Não. Então peço desculpa qualquer coisa, tá Não, bom, professor? não tem porquê. Eu fiz uma pausa porque eu queria procurar um trecho aqui de um evento histórico. Aqui, achei. Bom, um historiador cita um caso bastante interessante de um juízo que foi movido pelo monastério de Ripoll, que fica na Catalunha, tá, na divisa com a França, e é um monastério que tem, inclusive, tradição do mundo carolíngio, foi fundado na época carolíngia,
Tá? Tem muita documentação carolingia lá até hoje. E ele cita um litígio que acontece na década de 30, tá? Em que o monastério, representado, obviamente, pelos seus interessados, questionavam que após a morte de um determinado personagem, né, ele teria deixado um testamento. Mas o irmão, para justamente ser beneficiado pela sua morte, oculta esse testamento. Então perceba o teor da coisa. Existe uma alegação de que há um testamento, que ninguém sabe ao certo se alguém viu, né? E pela alegação desse testamento, o monastério diria que ele seria o beneficiário de uma doação, que não ia se concretizar, porque então o irmão estava, digamos, defraudando e ocultando esse testamento. A situação é tal que ele prefere, e aí esse meu exemplo serve para isso, ao invés de recorrer ao juízo normal e tradicional, que havia um procedimento, né, para instalar essas coisas, o chamamento do juiz, etc., inquirição de testemunhas, defesa pública, mas ele vai optar por um procedimento não muito comum, que é, isso você já deve ter ouvido, a famosa figura do juízo por ordália. Vocês já viram nisso? Julgamento por ordália? Deixa eu olhar para a cara de vocês. Alguém já ouviu falar em julgamento por ordália? Não, nunca ouviu? Você não, Juan? Sério? Você não tá só... Meu Deus. Nossa, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram. Em algum momento tem um filme da Idade Média. Aí, inclusive, se tira muito sarro disso, né? Esse é um dos pontos do grande preconceito que se tem. O julgamento por ordália é uma coisa tipicamente germânica, tipicamente pagã, tá? Em que as partes recorrem ao juízo divino como manifestação da sua, digamos, da sua honestidade. Então, o que você é acusado por alguma coisa? O que você faz? Você exige uma prova de ordalho, que no caso seria se enfia a mão dentro da água fervendo, pega uma labareda de fogo, se joga no rio, né? Então, que depois se brinca com isso, que isso lá pelo século XV se aplicava certas provas de ordalho para provar se a mulher, por exemplo, era bruxa ou não, né? Mas tem muito mito aqui, não vou entrar nessa questão. O fato é que nessa viragem entre o século IX e X, começa a se invocar com mais força os tais julgamentos por ordalho. Claro que no mundo já cristianizado não vai invocar o Deus fulano de tal do mundo germânico, do panteão germânico, mas se invoca a Deus, né? E ao se invocar a Deus, a ad Dei Justitia, se prefere submeter a certas provas, né, onde você já imagina o que vai acontecer, ao invés de passar por um processo que seria racional, porque teria inquirição de testemunhas, etc, etc, porque o sujeito já sabe que ele vai perder. Porque ele se vê tão desprotegido diante desses arranjos políticos, jurídicos que se formam, que ele prefere invocar o juízo de ordalho, o juízo de Deus, pede para trazer uma tina de água fervendo e enfia a mão lá dentro, né? Eu vou ler essa parte. O incremento das ordalhas, sem dúvida, é um reflexo dos novos tempos. Em vez de retirar-se a petições dos mesmos interessados de partes a efetuar a prova, prefere invocar o favor divino, como assim tinha ocorrido até ao final do século X, desde a partir da segunda década do século XI, se repetem solicitações da parte acusadora para que se realize a ordalha pela parte demandada, ou seja, normalmente o acusado, tá? Coincidindo em geral com o oh, meu Deus, tá, não era aqui, mas meu Deus, aqui. Solicita o juízo de Deus. Isso é um julgamento do ano 988. Em um juízo presidido pelo bispo de Girona, o abade de São Cugat del Vallès realiza a petição de assertor et mandatários de um acusado que supostamente estaria escondendo o testamento do seu irmão, que teria beneficiado o monastério. Frente à incapacidade de se defender,
ele solicita o juízo de Deus. Dei judicium petens per examine caudaria. Caudaria de caldeira mesmo, né? O que termina por demonstrar a sua culpabilidade, dado que ele introduz a mão em uma caldeira cheia de água fervendo e, ao não ter o favor divino, a retira queimada. E temos isso na fonte, tá? O texto diz, manu eius statim apparvit combusta, né? Então, enfiou a mão lá mesmo. E nós temos isso transcrito num processo do final do século X. Então, é muito interessante a própria riqueza disso, porque, apesar das coisas escritas, o que nos interessa do ponto de vista da história do direito é o seguinte, como esses procedimentos eram feitos, quem se beneficiava da aplicação desses procedimentos, que tipo de precedente se invocava para que esses julgamentos fossem feitos. Porque algum direito tinha que ser aplicado. Que julgamento era esse? Perdão, que direito era esse? Né? E aí, isso nos choca, é um direito que é profundamente enraizado no costume. Porque não é que o rei baixou um decreto semana passada e eles estão invocando a lei do rei. Não existe tal coisa. Né? No caso que ele cita aqui, há um conhecimento oral fantástico do direito dos visigodos. Então, se vocês lembrarem mais ou menos, os visigodos desapareceram enquanto ordem política lá no século VII, e a gente está falando do século X. E eles ainda conseguem falar oralmente trechos das leis dos visigodos. Então vocês percebam como é enraizado isso, uma espécie de, inclusive, crença popular, de que aquela era a base jurídica autêntica dessas pessoas. Eles não eram mais visigodos, tá? Eles eram cristãos, mas eles reconheciam a existência. No passado houve esse povo, e esse povo nos deixou esse direito. E é claro que não é que esse direito não mude, ele muda, mas ele muda, inclusive existe a possibilidade de adequar o direito antigo aos novos tempos. Mas jamais se perde a memória desse direito antigo. Porque toda a base jurídica desse mundo medieval se dá através da tradição e do costume. Tá? Então, isso é o mais importante aqui. E a mesma questão do feudo. Então, mesmo nas épocas em que o direito romano vem, aparece, se constrói uma doutrina nova para o direito público, a igreja vai também passar por uma estrutura particular de organização interna, não vai se esquecer nem do mundo, digamos, laico, nem do mundo eclesiástico, que a base estrutural da sociedade é feudal. Então, e o exemplo ele vale para os dois lados, né? Quando vira um rei lá na frente que vai tentar invocar esse poder de concentrar todos esses feudos e criar uma jurisdição centralizada nele, os feudos vão falar assim, isso é insano, isso não existe. O costume está aqui, você sabe. Né? E a mesma coisa, o Papa, quando ele tentar invocar uma jurisdição concentrada, os bispos vão rejeitar isso. Porque eles estão há séculos praticando um modelo que é um modelo de fato feudal. Tá? Então, essa é, de fato, digamos, a própria essência institucional da Europa, e ela vai durar. Ela vai durar. Ela não vai desaparecer, a bem da verdade, falando num demarcador oficial aqui, acaba a Idade Média, mas a Europa ainda é feudal. Tá? A própria estrutura de eleger, de tomar decisões em conjunto, a própria ideia de criar sempre uma elite que é considerada sábia, né? A figura dos homens bons, que eu esqueci de mencionar aqui, mas que é um termo que aparece em praticamente todos os lugares da Europa. Então, nós temos uma espécie de junta de juízes e um corpo de sujeitos que são destacados socialmente, têm, digamos, respeitabilidade social, e são os chamados homens bons. Essa figura dos homens bons, ela existe na Itália, ela existe na Alemanha, na França, na Inglaterra, em Portugal. E existe no Brasil. Quando nós temos as câmaras municipais no Brasil, até o século XIX, em alguns lugares até o século XX, nós temos a figura do homem bom. Né? É ele que toma as decisões, é ele que, em alguns casos, atua inclusive como magistrado, ele que arbitra as questões entre os particulares. E é um misto de poder público com poder privado. Tá? Então, essa estrutura, e de novo, o que vale é a palavra.
É o sentido justamente do juramento e de honorabilidade que esses juramentos têm entre aqueles que foi feito. Tá? Fica claro essa estrutura, né? Eu espero, pelo menos. Eu coloquei um texto do Mark Bloch, ele está no... Como é que é o nome? No Classroom, mas eu não coloquei no AVA ainda, né? Eu vou colocar agora. E é um texto antigo, mas ainda é um clássico. Mark Bloch é um dos maiores medievalistas do século XX, e pelo menos vocês saberem que que ele existiu e, enfim, concedeu o devido mérito ao trabalho dele. Antes que eu continue, nós estamos bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Juan? Professor, Já tem isso. eu ouvi falar que enfim, na Idade Média tinha certos tipos de punições, né? Que tem uma punição que é basicamente tipo assim, você pega o condenado, humilha ele perante digamos assim, a sociedade, a cidade ou a vila que ele está. Eu não lembro o nome parece que tem um nome correto para esse tipo de pena, que você humilha ele, o pessoal tipo xinga, enfim, que ele comete algum tipo de penitência, ele vai se desculpando, uma coisa assim, eu não me lembro. Isso se eu não me engano, era dado para quem era adúltero ou até mesmo, enfim, cometia esse tipo de pecado, assim, sabe? Eu não sei como que é o nome disso aí. É uma pena mais ou menos assim, que você vai humilhando a pessoa, vai xingando, joga coisa na pessoa. Tá, continue. Mas é isso? Era a pergunta? Isso. Você Eu quer não saber o lembro. nome disso? Isso. Eu não sei, meu querido, eu não me lembro. Mas Eu entendo o que quer aconteceu, dizer. né? Bom, sim, em algumas situações. A pessoa ser penalizada exatamente com isso. Que, bom, tem várias coisas aqui, né? A própria ideia do escândalo, né? O escândalo moral, o escândalo do ponto de vista da comunidade religiosa. Mas e tem a figura, isso não é bem, isso vem do mundo grego até, da figura da minatio memoria, né? Que é, digamos, esse expurgo da memória, a própria desonra pública em um âmbito. Mas, enfim, isso é difícil generalizar, né? Eu não teria muita pista para falar isso. O que eu queria... Bom, o nosso minuto vai acabar, a gente vai voltar no próximo bloco, né? Eu tinha separado umas partes aqui desse texto para poder ler com vocês, mas o Tura que devia ter traduzido isso antes, né? Tá, deixa eu uma parte aqui. Eu vou encerrar, tá bom? E aí a gente volta.